perseverança tem a ver com os lugares para onde você vai depois que erra. Os lugares para onde você vai depois que algo foge do controle. André, a minha empresa está quebrando, eu não sei para onde ir. Irmão, vai para perto de Deus, corre para Ele. O pecado, a religião vai falar: ei, você precisa se afastar de Deus. Agora Jesus vai falar: irmão, corre para a graça, se esconde em mim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Existe descanso, isso é muito poderoso, para aqueles que buscam refúgio. Existe descanso para aqueles que habitam a sombra do Deus que pode todas as coisas. Você percebe o quanto é sutil algumas chaves que a palavra carrega? Ela fala de habitação. Presta atenção nisso, irmão. Só essa primeira chave eu creio que já vai liberar o destino de muita gente. A palavra fala de habitação, porque a habitação é completamente diferente de um lugar de visitação. A palavra não está dizendo aqueles que correm para Deus quando tudo vai mal descansarão à sombra do Onipotente. Não. Não está dizendo aqueles que buscam em Deus quando a crise chega. Não. Está dizendo aquele que habita a sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontrará descanso. Você percebe que o descanso é fruto da habitação. Você percebe que a habitação é reflexo de relacionamento, porque alguém que habita precisa se relacionar. Alguém que habita em algum momento decidiu permanecer. Alguém que habita em algum momento falou: quer saber? Eu estou cansado de ir para todos os lugares, tentar todas as coisas, eu estou cansado de andar em ciclos. Eu decidi, eu vou firmar as minhas estacas aqui. Eu decidi, eu vou construir os alicerces da minha casa, da minha família, da minha história aqui, sobre essa rocha inabalável. E Deus está dizendo: ei filho, porque você escolheu a minha rocha como lugar de esconderijo e habitação, a minha sombra, você encontrará descanso. Deus está ensinando princípios desde a queda de Adão, que são aplicáveis para a nossa história hoje também. Tem gente que está dizendo: ah, mas você não sabe o que eu fiz. Irmão, eu não sei, mas Deus sabe, e ainda assim Ele decidiu se entregar por você. Quando Jesus se entregou naquela cruz, Ele sabia do que faríamos. Deus não se entregou, Jesus não se entregou por nós porque nós merecíamos, é porque Ele desejou. E a gente precisa entender a diferença entre mérito e desejo. Nós não vivemos milagres porque merecemos. Nós não estamos de pé porque merecemos. Nós não fomos gerados porque merecemos. Porque a gente parte de um pressuposto: fomos gerados antes de fazermos qualquer coisa. Ou seja, Deus liberou uma palavra de vida sobre nós, nos enxertou no ventre da nossa mãe sem termos feito nada ainda. Irmão, você não nasceu porque merecia nascer. Você mereceu porque Deus desejou que você nascesse. Somos desejados por Deus, desenhados por Deus. Então como que um Deus que desejou você abandonaria você? Por isso que Ele diz: olha, pode até uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Ele está dizendo: é impossível, não faz sentido. Eu desejei você antes dos seus primeiros acertos, e por isso eu continuei desejando você mesmo depois dos seus primeiros erros. Tem a ver com a tua performance, filho, tem a ver com a tua identidade. Eu olho para você e me vejo em você. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, irmão. Eu quero falar sobre perseverança, porque todas as vezes que a gente erra, existe sempre alguém preparado para apontar o nosso erro. Todas as vezes que a gente quebra, existe sempre alguém preparado para apontar para o nosso fracasso. Todas as vezes que a gente se perde, existe sempre alguém preparado para apontar para a gente, dizendo: olha, ele desviou, ele sei lá, desanimou. Agora, a grande verdade é que são poucos aqueles que se preocupam em nos trazer para perto. Você já parou para reparar isso? Quando eu me converti, eu lembro que os meus amigos fizeram apostas para ver quanto tempo duraria a minha conversão. Os que gostavam mais de mim apostaram em um mês e meio. Já são 14 anos. E eu fico feliz de dizer que todos eles perderam a aposta, e todos eles de alguma forma foram alcançados depois, através daquilo que Deus depositou em mim. Irmão, olha para mim. Quando a gente está perdido, tem um monte de pessoas que se levantam para apontar, mas a grande verdade é que o único que poderia apontar os nossos erros
decidiu se entregar por nós para ter a gente de volta. Isso é perseverança. Perseverança é, mesmo que eu caminhe, passos largos para o lugar errado, é eu entender, cara, existe um Deus que me ama, continua de braços abertos, e eu preciso bater a poeira, eu preciso me recompor e voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Eu não vou desanimar até que se cumpra o que Deus prometeu. Eu não vou parar, mesmo que coisas mudem, situações, cenários, pessoas se levantem, gigantes venham contra mim. Eu vou perseverar, porque aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Perseverança tem a ver com olharmos menos para os nossos erros e também para os nossos acertos, e olharmos mais para aquele que nos prometeu, porque tem momentos, irmão, que a gente fica amedrontado, a gente pensa em desistir, porque quando a gente olha para o tamanho da batalha e a gente olha para nós mesmos, a gente fala, cara, é impossível. Estamos desanimados muitas vezes, cansados, acuados, porque buscamos em nós as respostas para as batalhas que estão diante de nós. Mas Deus está falando, ei, tira o teu olhar de você e coloca o teu olhar em mim. Você vai perceber que por maior que seja a tua batalha, nenhuma delas é maior do que eu. Quai, seu app de vídeos curtos.